Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Atenção, vascaínos, aquele abraço gigante para você ligado no nosso Opinião do AV, estreando aqui a minha coluna aqui no canal Atenção Vascaínos e também no nosso AV+, nosso segundo canal. Se você não é inscrito, corre lá, se inscreve também no AV+, para poder saber de todos os detalhes que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E para começar, eu vou trazer um assunto bem polêmico. Rebaixamento do Vasco em 2020 é possível? Para muitos torcedores, isso pode acontecer, pelo menos esse é o temor, até porque o Vasco nessa temporada não começou muito bem, mas o técnico Abel Braga já não é mais o técnico do Vasco. E isso já é um alento, até porque o Abel Braga nessa temporada foi muito mal dirigindo o Vasco, os números mostram isso. E eu acho que o time do Vasco não é tão ruim assim para fazer essa campanha tão complicada e tão medíocre como aconteceu nesses 14 primeiros jogos do ano. Eu acho que o Vasco tem condições de ter um time melhor, até porque as contratações para o Campeonato Brasileiro serão feitas. E já uma espinha dorsal que há no Vasco é um time razoável para bom. Fernando Miguel não é um goleiro tão ruim assim, até tem alguns tipos de problemas, mas eu acho que ele tá na média do futebol brasileiro. A gente tem Iago Pikachu, que ano passado foi um dos melhores laterais, principalmente após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Tem tudo para melhorar, já que o Iago Pikachu também não vem bem esse ano. Na zaga, Leandro Castan é um grande pilar. A gente tem a possibilidade dos meninos que vem crescendo, Ricardo Graça, Miranda, Ulisses, a possibilidade da contratação de mais um zagueiro e por isso a zaga do Vasco não é tão ruim assim para levar gols e deixar o torcedor temeroso em relação ao rebaixamento. Na lateral esquerda, essa sim é um problema, até porque o Ramon a gente praticamente não sabe se vai voltar ou não, até voltar em boas condições por conta de todos os problemas que vem acontecendo com o Ramon. A gente tem jogadores que ainda são muito inconstantes, como o Henrique e também o lateral esquerdo Alexandre Melo, que veio da base. A gente tem até uma possibilidade do jogador Riquelme, que mostrou muito potencial na base, mas ainda é um jogador muito novo. Então o Vasco deve tentar investir no lateral esquerdo urgente para melhorar essa posição. Aí a gente vai para o meio-campo. O Andrei começou o ano muito bem. É até aqui um dos melhores jogadores do Vasco no ano e surpreendeu muita gente, até porque, na minha opinião, o Andrei não vinha bem ano passado, não fez um bom ano e agora começa muito bem como primeiro volante. Até acho que o Andrei é segundo volante. A gente tem o Bruno Gomes, mas o Vasco poderia também tentar a posição de investir num primeiro volante para dar melhor segurança à defesa e aí sim colocar o Andrei no segundo volante, que é a posição dele. Tem Guarim, tem agora Benítez, no ataque tem Thales Magno, o Marrone pode melhorar e deve melhorar porque o Marrone veio muito mal e tem Germancano no ataque. Acho que algumas contratações que o Vasco deve fazer para o Campeonato Brasileiro, principalmente um meia de ligação, um zagueiro, um volante de contenção e também um lateral esquerdo, se fizer pelo menos essas 4 contratações, o time do Vasco melhora e melhora bastante. E aí esse susto de tentar pensar na possibilidade de um quarto rebaixamento, eu acho que vai passar muito longe. Pelo contrário, eu acho que o Vasco com essas 4 contratações pode pensar grande no Campeonato Brasileiro. Em título, acho difícil, mas a classificação por uma Libertadores da América é bem possível e bem viável. Se você pegar todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, não tem tantos clubes assim melhores que o Vasco. A gente aponta o rival, a gente aponta o Palmeiras, pode ser, por exemplo, o São Paulo, até mesmo, por exemplo, o Santos, Grêmio, Internacional, ok, mas não tem tantos clubes assim melhores que o Vasco. O Atlético Mineiro, por exemplo, investiu bastante, mas também faz uma campanha muito ruim. O mesmo acontece, por exemplo, com o Corinthians. Então o Vasco, melhorando o potencial, tendo um treinador também fundamental, trazer um treinador que possa municiar e armar esse time com um padrão tático e um padrão técnico
técnico que possa possibilitar o Vasco a pensar em coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco precisa de um treinador e pelo menos 4 contratações para fazer o clube ficar ainda melhor e o time ter potencial para conquistar grandes feitos em 2020. Eu ainda acredito que o Vasco possa dar alegrias ao torcedor nesse ano de 2020, apesar de ser um ano político, a gente não pode esquecer disso. Mas se chegar um treinador com competência, com bom trabalho, uma comissão técnica que possa ajudá-lo, além de pelo menos 4 contratações, isso vai ajudar muito. E isso acredito que vai acontecer, pelo menos essas 4 contratações para fazer o time ficar ainda melhor. Torcedor, eu sei que você está temeroso nesse momento por conta de todo o começo do ano que aconteceu com o time do Vasco. Mas calma, tudo vai passar e eu acho que a gente vai passar muito longe de um possível novo rebaixamento. Eu acho que esse não deve ser o pensamento. É pensar para frente, é pensar que o Vasco vem melhorando ano a ano. Se você parar para pensar, após o último rebaixamento, a gente teve uma classificação para Libertadores, tivemos raspando nos 2 últimos anos, mas assim, a gente precisa pensar que o Vasco tem que pensar para frente e pode melhorar ainda mais e passar muito longe de um possível rebaixamento. Essa é a minha opinião. Você concorda? Você não concorda? Coloque aqui embaixo, comente aqui no canal, comente aqui nesse vídeo e faça a gente ter muito mais opiniões bacanas aqui para você no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!